palavra do Senhor diz assim, que nem morte e nem vida. Amém? Paulo disse, eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Ele diz mais ainda, ele diz, quer vivamos, quer morramos. Não se pode falar de morte na igreja hoje. Paulo disse, quer vivamos, quer morramos. O que é mais importante? Que nós somos do Senhor. Quer na vida, quer na morte. O que importa é que eu sou de Jesus. Amém? E nenhum de nós vai ficar para a semente mesmo. E pensa numa coisa que está difícil de aturar, irmãos, é viver nesse mundo. Viver nesse mundo. Eu imagino a alegria de Paulo, quando ele preso, e ele fala assim, a hora da minha partida está chegando. A hora da minha partida está chegando. Pensa no momento feliz que Paulo teve. O meu corpo já está sendo oferecido. O meu corpo já está sendo oferecido como sacrifício. Qualquer coisa a gente apela para o fio. Vamos embora. Está tudo bem, né? Isso. Mas é assim mesmo. Amém, queridos? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu sei que nos afligimos e o Senhor sabe que somos pó, nós nos afligimos. Eu imagino o que se passou na mente e no coração do Luiz e da Melissa, de ver os sintomas, né? O que apareceu, que surgiu aí no corpo do Henrique, mas eu conheço o testemunho desses dois. Eu tenho certeza que o coração dele está apacentado. Amém? E as coisas também que Deus está formando na vida do Henrique. Amém? Uma coisa vai ser boa, Henrique, você vai parar de comer carne vermelha, isso vai ser uma bênção para você. Não vai te fazer falta nenhuma, mas tirando aqui a orientação nutricional, vamos... Aleluia! Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos aqui. E te pedimos, Senhor, por favor, fala-nos de forma cada vez mais forte ao coração, principalmente sobre esse tempo que estamos vivendo, sobre as dificuldades desse tempo, esses tempos difíceis que vivemos. Fala ao coração de meus irmãos e irmãs, que aqueles que estão firmes, Senhor, se fortaleçam ainda mais. Que aqueles que hoje, Senhor, têm seus olhos voltados para Jesus, que não os tirem em absoluto, que não se apartem dos pés de Jesus, que os que estão buscando, Senhor, santificação, que intensifiquem isso, Senhor. Sabemos que esse mundo, Senhor, está se polarizando. Os que são santos estão se santificando e os que são sujos, Senhor, estão se sujando cada vez mais. E isso é um caminho inevitável, porque é Tua palavra. Quanto aos que são santos, Senhor, leva-os a santificarem-se. Nos dê discernimento para esse tempo, sabendo, Senhor, que esse discernimento só podemos adquirir aos Teus pés, Te ouvindo, recebendo de Ti a orientação, ficando tão somente com aquilo que está na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre a Escritura em Malaquias capítulo 3.
É um texto bem conhecido. Isso, projeta. Põe lá o texto lá. Mas quem está com a Bíblia, olha para a Bíblia, por favor. Se tem alguém de repente que está sem Bíblia, faça uso aí da tela. Você acredite se quiser, mas nós estamos vivendo o tempo em que a palavra de Deus tem sido colocada de lado e que cada vez mais as pessoas estão se valendo do que sentem, do que pensam, mas não da palavra de Deus. Nós estamos vendo nesse tempo uma geração de homens e mulheres que se guia por seus sentimentos, por aquilo que está sentindo, por suas emoções, não importando aquilo que a palavra de Deus diz. Irmãos, nos voltemos para a palavra de Deus. Nós estamos no tempo do fim e acredite, vai ficar pior. E a salvação para nós é estar aos pés de Jesus, estar com os olhos na palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. É a salvação para nós. Amém? O versículo 16 de Malaquias capítulo 3. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, referindo-se ao seu povo, aos seus filhos. Eles, o povo de Deus, os filhos de Deus, diz o Senhor, serão para mim um particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Malaquias está dizendo aqui, o povo de Deus está reunido, vai se reunir um dia, estaremos todos juntos, o povo do Senhor aos pés do Senhor. E Malaquias está profetizando aqui, o que está no coração do Senhor, esse é o desejo do Senhor, e o Senhor está dizendo aqui, vocês vão ver de novo a diferença entre o justo e o perverso. Vocês vão ver de novo a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Irmãos, quando eu disse que está difícil viver nesse mundo, e está ficando cada vez mais difícil, sabe por quê? Principalmente, não só no mundo aí fora, mas no meio da igreja. Porque no mundo aí fora, o que nós estamos vendo é aquilo que está profetizado na Escritura, e vai ficando cada vez pior. Mas o que nós estamos vendo em algo que estamos percebendo algo que definitivamente entrou no meio da igreja. Sabe quando nossos pais, digo os irmãos que vieram antes de nós há anos atrás, e que nós vemos homens do passado, homens que nós admiramos hoje, Tozer, Moody, Andrew Murray, Jonathan Edwards,
Esses homens falavam de um mundanismo que já estava presente no meio da igreja. E eu estou me referindo a século XVII, século XVIII, século XIX. O último desses homens a partir para a eternidade foi Tozer. Tozer morreu em 1961. Esses homens já falavam sobre um tipo de mundo que havia no meio da igreja. Irmãos, não se enganem. O mundo invadiu a igreja de uma forma que vocês talvez não tenham ideia. E não só com hábitos. Há anos atrás, se falava que o mundo tinha entrado na igreja por causa de costumes, por causa de vestimentas. E os irmãos nossos históricos até hoje existem. Lembra-se do microfone com fio? Olha ele aqui. Está aqui. Pois bem. E irmãos nossos, queridos, irmãos históricos nossos, que estão aqui na cidade e em várias cidades junto conosco. Eu queria só Você trouxe água, mas você bebeu metade do copo? Sem problema. Ele traz a água, mas já dá uma bicadinha. Né? É longe de lá aqui. Tá certo, Adalto. Esses irmãos, durante anos, eles seguiram orientando a igreja e achando que a santidade e que preservar a santidade no meio da igreja estaria em colocar as mulheres de um lado e os homens do outro. Estaria em dizer, irmãs, vocês não... E eu digo isso, por favor, misericórdia, tenho todo o respeito do mundo a esses irmãos, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de chacota ou menosprezo a esses irmãos. Eu estou te dizendo como é que a coisa ficou feia. Como é muito pior do que o que esses irmãos viram. Que uma irmã não podia usar calças compridas e que o vestido tinha que ter tal comprimento. E esses irmãos sinceramente achavam que fazendo isso estariam preservando a santidade no meio da igreja. Bom, é bem verdade, eu diria que é bem verdade, que nós precisamos voltar em algum momento, de quando em quando, lembrar as irmãs, que ainda que isso não seja que isso não preserve a santidade de ninguém, mas por favor, não vamos avacalhar. Porque em matéria de vestimenta, eu diria que nós estamos precisando voltar a conversar sobre isso. E não só com as irmãs, com os irmãos. E sabe para quê? Nós estamos num tempo que eu tenho que dizer para um homem, rapaz, use roupa de homem. Vocês já viram algumas calças que alguns adolescentes usam? Sinceramente, é uma menina, não é um homem. Aquilo não é roupa de homem. Você já entrou nessas lojas de departamento, no setor de roupa, aspas, masculina? Está cada vez mais difícil achar a roupa masculina no departamento de roupa masculina. Você vai achando cada vez mais roupa que foi feita para qualquer tipo de pessoa, menos para homem. Foi feita para os homens de hoje. Os homens que o diabo está induzindo e dizendo que são homens. Os homens estão cada vez mais afeminados e as mulheres cada vez mais masculinizadas. E por aí vai. Então, esses irmãos sinceramente julgavam manter a santidade na igreja, orientando os irmãos quanto à vestimenta. E é bem verdade que hoje nós precisamos tocar nesse assunto e tomar cuidado. Cuidar com o comprimento, cuidar com as bermudas, meninas, cuidado. Homens, quando você for compra roupa de homem, por favor. Cuidado com isso. Porque vocês viram aqui um casal
2 casais que se comprometeram para o casamento. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O mundo mudou. O mundo pode ter mudado, mas uma mulher, ela continua, uma mulher de verdade, a mulher feminina, a mulher do sexo feminino que é feminina, elas continuam querendo se casar com um homem de verdade. Então, cuidado bem como você se apresenta, use roupa de homem. Pois bem, a questão hoje não é só uma questão de vestimenta, o mundo entrou no meio da igreja. E vai, aquilo que o Ismar falou e o Hélio falaram no último encontro geral, quando o Ismar, lembrando aquela questão o nome do homem? Balaão. Eu estou com Absalão na cabeça. Aquilo que Balaão promoveu, a mistura, ele sugeriu a mistura. Isso entrou no meio da igreja. E esse texto de Malaquias aqui, o profeta está falando da parte do Senhor que haverá o tempo, que chegará um tempo, onde nós vamos ver novamente a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, porque cada vez mais é possível pessoas estarem no nosso meio e não estarem servindo a Deus. De novo, é Maison, de novo Maison, eu vou me referir a você. Você acabou de se converter, você é novo. Maison, seja diferente. Não tenha medo de ser diferente. E se você vê alguma diferença, e se você ficar preocupado, assim, o que pregaram para mim foi uma coisa, e eu estou vendo na vida daquele outro irmão outra coisa. Confira com o que Jesus disse, e pode ter a mais absoluta certeza que Jesus sempre tem razão. Então não se intimide em ser diferente, seja diferente, seja luz, amém? Seja diferente. Isso é a conversão, e eu queria falar com vocês aqui hoje sobre isso. Irmãos, o que é conversão? Se eu for falar de um conceito, do conceito do dicionário, do que é conversão. Quando uma das definições, tem outras, mas uma das definições, quando uma coisa passa a ser outra. Era uma coisa e agora passa a ser outra. Ele era uma pessoa que tinha um jeito. Ele se converteu. O que é que nós queremos dizer quando alguém se converteu? Ele era de um jeito e agora ele passa a ser de outro jeito. Ponto. Transformação. A palavra oriunda da outra palavra chamada metamorfose. O que é metamorfose? É um processo de transformação. Amém? Isso é, irmãos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E o que entrou no meio da igreja não foi só costumes. O pior de tudo que entrou no meio da igreja hoje é ideologia, ensino, linguagem, doutrina. Não é assim também não. Não é desse jeito não. Deus me ama. Deus me perdoa. Deus é amor. Eu vivo na graça. Isso é verdade. Mas também é verdade quando Jesus fala de como uma pessoa era e de como ela se tornou depois. Você sabe que a Escritura, o dicionário tem uma definição para conversão. Se não me engano, me ajudem aí, mas a palavra conversão nem aparece no texto do Novo Testamento, a palavra conversão. Nós não temos uma definição no Novo Testamento do que é conversão. Nós temos exemplos. Olha os exemplos de Jesus.
nos evangelhos. Eu vou ler alguns textos, não precisa nem abrir. Já que o Christopher vai usar eu vou ler para vocês. Mateus 5, do versículo 13 ao 16, Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Quem guarda sal em casa que não tem sabor? Alguém? Não, mas não podemos jogar fora isso. Está certo que ele perdeu o sabor, mas vamos guardar. Não, se perdeu o sabor, Jesus falou o quê? O que é que Jesus disse? Para nada mais presta. Ele disse, vós sois o sal. Vós sois o sal. Você já comeu comida sem sal? E por favor, cada vez mais, diminua o sal. Mas nós não podemos ficar sem ele. Cuide com o sal. Porque o sal marca, ele faz diferença. Você come algo sem sal e depois você come algo com sal. É completamente diferente. É disso que Jesus está falando. É exatamente disso que ele está dizendo. Ele disse, vós sois o sal. Agora, não seja um sal insípido, sem sabor, porque você não vai prestar para nada, a não ser para ser jogado fora. Vós sois a luz do mundo, Jesus disse. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe o que é conversão? É alguém agora, os que conheceram o Maison, de novo eu com você, Maison, nós vamos ficar muito amigos. É os que conheceram o Maison antes da conversão dele e vão encontrar com ele. Os pais, os tios, os vizinhos, os colegas de escola, de trabalho. Assim, uai, o que aconteceu com esse menino? É o mesmo, mas não é o mesmo. Esse menino, aconteceu algo na vida dele. Você lembra de uma época onde quem convivia com um cristão, chegava um tempo que ficava tão incomodado, mas não sabia que ele era um cristão, porque ele não tinha verbalizado isso, ele não tinha tornado público sua fé. Mas a vida dele causava tanto impacto que as pessoas acabavam chegando assim, escuta, o que você tem de diferente? Você lembra disso? Isso está cada vez mais raro, pela maneira como os cristãos estão vivendo hoje. Mas continua sendo verdade. Vós sois o sal, vós sois a luz. É para fazer diferença. Você quer ver uma diferença? Esse ambiente aqui, com luz, é algo. Apaga as luzes para você ver como fica. Você vai daqui a pouco, alguém vai dizer assim, acende a luz. Você está comendo uma comida, faltou o sal, você fala assim, por favor, onde é que está o sal? O saleirinho. Mateus 6, de 19 a 21, Jesus fala, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Isso fala de diferença, de como era o meu relacionamento com os bens desse mundo e como ficou meu relacionamento com os bens desse mundo depois da minha conversão. Há uma diferença. Eu quero repartir, eu quero abençoar, eu não quero só para mim. Você sabe que a Bíblia chama, a gente fica dizendo, né? Não, o Velho Testamento dizia que quem não entregava as suas contribuições ao Senhor era ladrão. Malaquias diz isso, o próprio Malaquias, que nós acabamos de ler. O Novo Testamento não fala nada disso. Fala sim. Você sabe uma coisa que o Novo Testamento fala para quem não entrega as suas contribuições? O Novo Testamento chama de avarento.
E sabe como os apóstolos classificaram a avareza? Idolatria. Paulo fala, e a avareza, que é idolatria, e o avarento, que é idólatra, Paulo diz. Agora você escolhe o que você acha pior, ser chamado de ladrão ou ser chamado de avarento e de idólatra. Você se converteu? O que você tem não é teu mais. Aprenda a entregar ao Senhor, a honrar o Senhor com as primícias de tua renda. Reparta. Entregue. Aquilo que você sabe que não é teu, é de Deus. Amém? Diferença. Ninguém pode servir dois senhores, Jesus disse. Mateus 6:24. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não tem como. Ou você serve a Deus ou às riquezas. É simples assim. Isso é a conversão, mudança. Alguém olha para você, você se converteu, e com o passar do tempo, à medida que ele vai relacionando com você, ele vê que teus valores mudaram, teu comportamento mudou. Me assusta saber de filhos que, conhecendo a palavra de Deus, não respeitam seus pais. Eu e muitos aqui são de uma época que dois adultos estavam conversando e nós não passávamos nem perto. Hoje, filhos afrontam pais. Alguém se converteu. Quantos entre nós se converteram e tinham problema com os pais? E assim que se converteram, o que buscaram fazer? Pai, me perdoe. Mãe, me perdoe. Eu tenho sido um mau filho. Tenho maltratado vocês. Me perdoe, pai, mãe. Restituição. Irmãos, isso continua sendo verdade. Alguém que se converteu, muda o trato com o pai e com a mãe. Alguém que se converteu muda o trato com a esposa, muda o trato com o marido. Você era uma mulher turrona, teimosa, obstinada, se converteu. Você vai honrar seu marido, sujeitar-se a ele. Você era um homem mau, perverso, maltratava sua esposa, porém, a cruz de Cristo te alcançou, o sangue de Jesus lavou teus pecados. Peça perdão à tua esposa. E comece a tratá-la como Deus manda você tratá-la. Isso me fala de conversão. Você era rebelde com teus pais, passe a ser um filho que honre seus pais. É palavra de Deus que diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias sobre a terra. Você quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Você quer morrer logo? Segue no caminho que você está, sendo rebelde aos teus pais. Tu vai morrer logo. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. Respeite teus pais. Alguém que se converteu, é inadmissível a desonra aos pais. Quando nós falamos desses jovens aqui que se comprometeram, a primeira coisa, por que nós fazemos questão de deixar claro que o compromisso não é aqui? Aqui eles são apresentados a vocês como quem se comprometeu, porque o compromisso foi feito na presença dos pais, com autorização e bênção, em primeiro lugar, depois de Deus, dos pais. E é assim, e não podia ser diferente. Os pais, você quer ter a bênção de Deus sobre a tua vida? Honre teus pais. Você quer mostrar que é um verdadeiro cristão? Honre teus pais. Mas se meu pai me disser para eu não orar, faça-me um favor. Quantos pais estão fazendo isso? Você vai se dar conta que você vai contar nos dedos e não vai precisar das duas mãos para contar. Qual é o pai que não quer ter um filho que o honre? Antes você estivesse orando, antes você estivesse buscando a Deus, evidencie Cristo aos teus pais, e não o que você está buscando evidenciar.
mudança, vida nova. Jesus disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Muitos. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos se acertam com ela. Poucos encontram esse caminho, porque ficam tão fascinados com a porta larga, com o caminho largo, que não conseguem se deparar, se acertar, encontrar esse caminho estreito, andar por ele e se manter nele. Pode até andar por um tempo, mas não consegue. Porque não, sabe por quê? Porque não houve conversão. Hoje, nós somos é isso que nós estamos. Eu estou dizendo alguma novidade aqui, irmãos? Vocês é só eu que estou vendo isso? Ou vocês também estão vendo? E nós estamos vivendo o tempo que, se você diz que alguém não teve uma experiência com Deus, por seus. Jesus falou, Mateus 7, de 16 a 23, por seus frutos os conhecereis. Hoje, se você diz que alguém não é convertido, você não é convertido, você não se converteu. Sabe o que acontece? Fica ofendidinho. Se ofende, se magoa, comprovando que realmente não é convertido. Porque se alguém me disser, por causa da minha vida, do meu mau exemplo, da minha falta de fruto na vida, se alguém me confrontar dizendo: João, você está no caminho de perdição, se eu quero a vida eterna, o que eu teria que dizer é: rapaz, me perdoe, o que eu tenho que fazer para consertar então? Como é que eu arrumo isso? E não dizer: você é muito duro. Precisa ler os evangelhos. Precisa conhecer João Batista. E outros que falaram. Por seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode, Jesus disse, não pode a árvore boa produzir frutos bons. Não pode a árvore má produzir frutos bons. Não pode. Assim como não pode a árvore boa produzir frutos maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, Jesus disse. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A conversão começa por você admitir que Jesus é o Senhor. A primeira coisa que você faz ao se converter é reconhecer: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu entrego minha vida a Jesus. Eu quero ser batizado. Eu quero ser colocado em Cristo. Eu quero uma vida nova. Começa por isso, mas a vida cristã não pode seguir com isso apenas. Isso que você disse com a boca ao se converter, ao entregar a vida a Cristo, ao entregar o governo de tua vida a Cristo, quando você fez isso, obrigatoriamente, absolutamente, com o passar dos dias, tem que ficar claro, expresso na tua vida que aquilo que você declarou vai ser visto na sua vida. Alguém disse, alguém atribui essa frase a aquele santo da bondade lá. Agostinho. Que ele dizia o seguinte: pregue em todo o tempo. E se for preciso, use palavras. Se atribui a ele essa frase. Não sei se é verdade. Mas não importa, a frase é boa. E é verdadeira. Pregue
em todo o tempo. E se for preciso, use palavras. Quanta verdade por trás disso. Irmãos, isso é conversão. A conversão tem que ser vista na minha vida e na tua vida. Não tem como saber. Alguém se converteu. Alguém nasceu de novo. Se batizou. O Maison se batizou. Nós estamos crendo no que ele disse. Que ele disse, eu entrego minha vida a Jesus. Mas daqui a um ano, nós vamos poder dizer com mais certeza, viu, Maison? Não estamos questionando sua conversão, não. Fica tranquilo aí, viu? Quer dizer, tranquilo mais ou menos. Eu diria que você fique um tanto preocupado. Daqui a um ano, nós vamos dizer, rapaz... Lembra daquele Maison? Que o João falou dele várias vezes na reunião? Que se converteu? Rapaz, naquele dia a gente não sabia se ele tinha se convertido, não. Mas agora... Rapaz, esse menino fez isso, consertou isso, falou isso. Tem feito assim, tem agido assim. Sabe por quê? Porque quando alguém se converte, nós não temos o poder, e graças a Deus, de ver o que se passa no coração. Não tem como saber. E não está escrito na cara de ninguém, eu sou convertido. Mas por isso que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então, à medida que eu me relaciono com alguém que disse que se converteu, eu vou saber, forçosamente eu vou saber que essa pessoa se converteu ou não. Por quê? Porque vai se tornar visível a conversão com o passar do tempo. Ela tem um poder de se tornar manifesta, visível, se essa pessoa se converteu ou não. Não tem como, é inevitável. Alguém pode querer esconder que não se converteu, mas com o tempo isso, aspas, vaza. Vai aparecer, vai ficar evidente para todos que o que aconteceu ali foi uma conversão genuína ou um engano. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos, que coisa terrível, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ele fez coisas em nome de Deus, mas com o coração longe de Deus. Você pode estar entre os irmãos, você pode estar todo sábado no encontro da casa, e teu coração está longe de Deus. Porque para você, esse encontro aqui não passa de um convívio social. Você tinha poucos amigos, e a igreja veio bem a calhar, porque você agora tem muitos amigos. É verdade, nós temos aqui um convívio social, mas isso é só uma pequena fatia do bolo. Nós temos esse convívio porque Cristo habita em nós. E você quer saber se nós nos convertemos ou não? Nesse convívio, Deus permite que surjam alguns probleminhas. Deus permite que algumas coisas apareçam. Deus coloca um João Bium na sua vida. Coloca o Adalto na minha. A recíproca é verdadeira, não é? Pois bem, sabe para quê? Para ficar evidente quem nós somos. E Deus permite isso. Deus faz de propósito isso. Não é sem razão que na Bíblia tem um bocado de ensino sobre perdão, sobre perdoar. Não é sem razão, é de propósito. Sabe para quê? Para ter o cuidado, para você, à medida que você caminha, você ter certeza assim, você se tendo balizas, como marcos, como referência. Bom, eu me converti, os irmãos essa semana sentaram comigo e me corrigiram. Puxa, Senhor, graças ao Senhor, eu me sujeitei, aceitei a orientação dos irmãos, me sujeitei à correção. Eu diria para você que é um bom sinal. Sabe quando nós vamos conversar com o irmão, de repente, sabe quando tem aquela situação, e nós vamos sentar para conversar, para ter os ajustes, e você sai dali e fala assim, graças a Deus,
Que coisa boa, Senhor. Pudemos conversar, o irmão recebeu o que eu falei, eu recebi o que ele falou, nós pudemos orar e ficar tudo em paz. Graças a Deus. Você já saiu assim de conversa, aliviado assim? É tão bom, não é? E dá aquela certeza assim, ô Senhor, foi o Senhor quem fez isso. O Senhor, a semana passada, aquele irmão estava com o coração todo atrapalhado, todo complicado, e hoje ele estava lá, irmãos, por favor, me ajude, tenha misericórdia de mim, ore por mim, o que vocês falaram, eu vou fazer. Você fala assim, rapaz, quem é que falou com ele? Como é que o cara mudou assim? Está um doce, não é? O Espírito Santo. E isso para nós é uma referência, para nós e para ele, para saber se eu me converti ou não. Se o que está se evidenciando aí é fruto de Cristo ou é fruto da minha carne, do meu engano. Por isso que Deus permite essas coisas, viu? Eu sei que dá trabalho, não é fácil, mas é uma bênção, porque confirma ou não a nossa conversão. E por que alguns depois de um tempo vão embora? Que pena. Quanto perderam? Podiam ter se convertido. Porque é certo, o Ivan dizia, tem uns que se convertem no dia que se convertem. E tem outros que só se convertem depois de já estar convertidos. Eu nunca tinha entendido isso com o Ivan. O Ivan volta e meia repetia essa frase. E é verdade. Tem uns que não se convertem no dia que deveria ter se convertido. Só vai se converter depois. Só vai se converter depois. E que bênção, porque agora ele entendeu o que é o reino de Deus. Agora ele entendeu que ser cristão é mudança de vida. Vamos ver alguns exemplos. Alguns exemplos de Jesus, mais alguns. O jovem rico. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, você conhece os mandamentos? Quais? Jesus cita alguns mandamentos. Tenho guardado desde a minha mocidade. Falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no reino do céu, depois você vem e segue-me. E ele se entristeceu com essa palavra. Diferença. Ele queria seguir Jesus, mas continuar amando as riquezas, apegado às riquezas. Zaqueu, que exemplo esse de Zaqueu, é lindo. Zaqueu está desesperado de vontade de ver Jesus, só que não tinha como. Primeiro porque ele era mal visto, mau caráter, pilantra, a turma tinha problema com ele. E a única maneira dele ver Jesus, porque o outro problema é que ele era pequeno, né? Baixinho. Ele subiu numa árvore, mas ele queria ver Jesus. E quando Zaqueu ia imaginar que Jesus ia andando, ia parar debaixo da árvore? Ô Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Zaqueu, hoje eu vou na sua casa, vou pousar na sua casa hoje. Acho que Zaqueu quase que cai da árvore, do susto que ele tomou. E da alegria que ele ficou. Gente, é incrível, a Bíblia parece que fez questão, ela não nos narra o que Jesus conversou com Zaqueu. Nós não temos a fala de ambos, nós temos o resultado. Porque em algum momento que Jesus está falando, ali naquela refeição ali na casa de Zaqueu, Jesus está falando, e Zaqueu interrompe e diz, Senhor, foi um cara de pau para dizer, se em alguma coisa eu tenho... Era só o que o cara fazia. Senhor, se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Que coisa linda, hein? Eu vou restituir 4 vezes mais. Aí o que Jesus diz? Hoje veio salvação nessa casa. Mudança. O paralítico do tanque de Betesda, lembram dele? Que queria ir no tanque, mas sempre chegava alguém primeiro. E o coitado seguia paralítico. Aí um dia desses,
que ele está esperando lá o anjo vir e mexer a água, ele está ali esperando, ver se alguém, o filho de Deus, ia colocar ele dentro do tanque. Chega o Filho de Deus. Não um Filho de Deus, chega o Filho de Deus. O que você quer, meu filho? O que você quer que eu faça? Qual o seu problema? A questão é a seguinte, eu preciso ser colocado no tanque, mas toda vez que vão me colocar, alguém entra primeiro que eu. E é por ordem de chegada, então é por ordem de imersão. Aí não tem jeito. E Jesus fala, faz o seguinte, pega o teu leito, levanta, vai embora. E ele, é mesmo, passou a mão no leito e depois Jesus encontra com ele. É lindo isso. É lindo esse tempo. Mais tarde, isso está em João 5,14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha, já estás curado, fica tranquilo, você é alvo do amor de Deus. Deus ama você, não importa o que você faça, não importa como você viva, no final Deus vai te perdoar. Deus tem um lugarzinho para você no céu. Viva do jeito que você quiser. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, olha, você já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É sério? Romanos 6. Abre aí. Deixa eu tomar o restinho d'água que o Dalton chegou aqui, trouxe aqui para mim. Se tivesse mais era bom, Dalton, mas tá, eu tô meio... cheinho agora, tá? Romanos 6. Olha o que Paulo diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Não. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também da mesma maneira que andávamos antes. Sim ou não? Não. Assim andemos nós também em novidade de vida. Você se converteu? Amém. Mas eu quero te dizer que nós vamos saber que você se converteu mesmo. Obrigado, Adalto, obrigado. Agora você trouxe um para você, né? Mas nós vamos saber, você vai saber, nós vamos saber, quem convive com você vai saber que você realmente se converteu quando os frutos começarem a se evidenciar. Quando Cristo, a vida de Cristo, por meio de ações claras, concretas, começarem a se manifestar na tua vida. Isso é conversão. Irmãos, isso é conversão. Para finalizar, eu quero ler um texto com vocês. Um texto longo, mas é importante que a gente leia. Efésios, ele começa no capítulo 4 de Efésios. Capítulo 4 de Efésios. Do versículo 17 em diante. Eu vou seguir pelo 4 e entrar no capítulo 5. Olha o que Paulo diz aos que se converteram. Ele está escrevendo à igreja em Éfeso. E ele está nos dando claras indicações aqui na prática
do que é o que a conversão produz. O que a conversão produz? Isto, portanto, Efésios 4, do 17 em diante. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, tire a roupa do velho homem, a maneira como o velho homem se vestia, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Tire, o que Paulo está dizendo aqui, tire a roupa velha, e coloque uma roupa nova, a roupa do novo homem, de uma nova vida. 4:25, por isso, deixando a mentira, você mentia? Tinha costume de mentir? Era mentiroso? Era conhecido pela sua família, pelos seus amigos, por aqueles que conviviam com você como mentiroso. Pare de mentir. Isso é conversão. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você tinha costume de se irar? Ponha isso fora. Se irou, não vem com essa assim, eu não consegui, eu sou assim. Não, vá diante de Deus, põe tua cara no pó e diga: Senhor, em nome de Jesus, põe isso fora da minha vida. Eu não quero ser assim mais, Senhor. Peça ajuda aos irmãos. Deixe que os irmãos ajudem você, te corrigindo, te tratando. Se deixe tratar. Quando algum irmão vier te corrigir por maus procedimentos teus, aceite. Abaixe a cabeça e ouça. Isso é fruto de conversão também. Não venha dizer: mas você também fez. O irmão lá também fez. Irai-vos e não pequeis. 26. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava. Não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Alguém que roubava se converteu, vivia disso. Ele se converte, o que nós vamos dizer para ele? Era o meio de vida dele, ele era ladrão. Nós vamos dizer para ele continuar roubando? Por favor. Se quem roubava não pode roubar mais, por que quem adulterava tem que continuar adulterando? Por que quem convivia com impureza vai continuar com impureza? Cuidado com impureza, cuidado com internet. Isso pode pôr a perder a vida eterna que há em Cristo Jesus, que Deus te deu por meio de Cristo Jesus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Não traga os costumes do mundo para a igreja, a forma de falar para cá. Mude tua forma de falar. Você tinha uma maneira de falar? Mude a maneira de falar. E sim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. Longe de vós toda amargura. Um filho de Deus, uma filha de Deus, não pode ter amargura. Tem uma amargura no teu coração, vá resolver com Deus. Não espere que os irmãos quase que se estressem, envelheçam, tenham quase um infarto para convencer você que você tem que se livrar da amargura. Você já foi conversar com alguém amargurado que não quer abandonar a amargura? Você tem quase um infarto para convencer essa pessoa. Se deixe convencer pelo Espírito Santo de Deus, abandone a amargura. Por quê? Porque isso é fruto de quem se converteu. Quem se converteu não quer conviver com a amargura, quer se ver livre dela. Amargura, longe de vós, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de vós, longe de vós. Versículo capítulo 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Versículo 3. Mas a impudicícia, a falta de pudor, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, como é próprio de quem é santo. Minha irmãzinha, jovenzinha, adolescentezinha, menininha, fofinha, bonitinha, nem se nomeie impureza entre você, na tua vida. Jovenzinho, bonitinho, cuidado com a impureza, cuidado com as coisas que você diz. Nem se nomeie entre vós, nem conversação torpe, conversação podre, conversa imunda, piadinhas de duplo sentido. Esses dias, semana retrasada, eu estava sentado na cadeira do dentista, fazendo um tratamento. E como eu estava com a boca aberta e ele mexendo, o dentista se deu ao luxo de fazer uma piadinha comigo. E ele fez uma piadinha obscena com o nome de Deus. E eu, sério estava, sério fiquei. E ele disse, você não vai rir? Eu disse, olha, você como contador de piada é um excelente dentista. E ele estava mexendo em minha boca, mas num determinado momento ele precisou se dirigir para a bandejinha dele para preparar um molde lá, para fazer um dente provisório que ele ia colocar em mim. Tenho vários, viu? E eu falei assim, não, Senhor, preciso dizer alguma coisa para esse rapaz aqui. E pedi ao Senhor uma palavra. E eu disse a ele assim, eu queria te dizer algo. Jesus disse que a porta de entrada para o reino de Deus é estreita e o caminho é apertado e poucos vão entrar por ele. E a única maneira de entrar por essa porta é por meio de Jesus. Ela é estreita e apertada. E a única maneira de entrar é por meio de Cristo. Não existe atalho para esse lugar, para o céu. O único caminho é Jesus. E é estreito e apertado. E eu quero te dizer uma coisa. Isso não é piada. É a coisa mais séria e mais real que você pode imaginar. Dali em diante se fez um silêncio. Ele terminou o serviço, eu levantei e fui embora. Até a próxima consulta. Conversação torpe. Ah, João, mas eu não participo de conversação torpe. Você denuncia ela?
Você ouve uma conversação torpe e você emudece? Você sabe o que ele esperava de mim ali? Porque ele sabia que eu sou cristão. Ele esperava assim, eu vou ridicularizar esse cristão aqui. Vou tapar a boca dele. É isso que o mundo espera. Isso que o diabo quer fazer. O diabo quer fazer você ficar calado. Maison, pregue. Pregue o evangelho. Até hoje você ficou quieto, mas a partir de hoje, Maison, pregue. E não aceite ninguém com piadinha para você. Fale de Jesus. Chega para os teus amigos amanhã e diga assim, eu fui batizado, eu sou filho de Deus agora. Minha vida mudou. O Maison que vocês conheceram morreu. O que vocês estão vendo aqui é uma nova criatura. E sabe o que eles vão fazer? Vão rir. Mas o tempo vai passar, Maison. E eles vão poder ver. E eu espero que vejam. Que o Senhor te abençoe. Que vejam a mudança na tua vida. A mudança na vida de cada um de nós. Porque isso é a conversão. Isso é ser cristão. Qualquer coisa menos que isso, você está se enganando. Se enganando por seus sentimentos, se enganando por irmãos que estão tão desencaminhados quanto você, tão perdidos quanto você. Não aceite isso. Tem um irmão que usa uma expressão de palavra vã, de conversação torpe. Corrija teus irmãos. Oriente teus irmãos. Não aceite isso. Com graça, com amor, mas com verdade. Amém? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabe o que é chocarrice? Brincadeirinha, inconveniente, impura. Isso é chocarrice. Sabei, porém, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém, irmãos, ninguém vos engane com palavras vãs. Sabe o que é isso? Ninguém dê a vocês falsas esperanças. Se não está havendo fruto da vida de Cristo em você, é porque muito provavelmente você não nasceu de novo. E não aceite, e cuidado com aqueles que dizem assim, não, esse povo é exagerado. Está tudo bem com você. Deus é amor, Ele te ama, Ele entende você. Ninguém vos engane com palavras vãs, com falsas esperanças. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois antes vocês eram trevas, porém agora vocês são filhos da luz. Andai como filhos da luz. Vocês eram trevas. Vocês estavam perdidos, vocês se converteram. Então ande de acordo com o que Deus fez na vida de vocês. Ande de acordo com quem de fato conheceu a Deus e teme a Deus. Então vereis novamente a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Assim é, amados. Isso é palavra de Jesus, isso é palavra de Deus. Andemos em novidade de vida. Amém? Andemos em novidade de vida. Senhor, ajuda-nos cada vez mais, Senhor, a nos voltar para a Tua palavra, a ficar com Tua palavra, não nos mover dela, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda meus irmãos. Espírito Santo, esclarece de forma a convencer aqueles que seguem iludidos, com uma vida de engano, com uma vida com ausência de frutos. Convence-os, Espírito Santo. Ó Deus, que esses jovens
Que esses meus irmãos e irmãs, Senhor, entendam, recebam do Senhor e andem nessa novidade de vida. Entendam que eram trevas e agora são luz. Que onde quer que eles estejam, seja no trabalho, no trânsito, na rua, na escola, com a família, que eles sejam luz. Sejam diferentes. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.